Hoje nós vamos falar sobre absenteísmo. Se este tema é um grande problema na sua empresa, fica comigo até o final porque eu vou lhe dar dicas excelentes para combater e diminuir drasticamente o absenteísmo na sua empresa. Em primeiro lugar, você precisa saber que o absenteísmo ele sempre será uma realidade no mundo dos negócios, dentro das corporações, independente do nicho, independente do tipo de negócio, independente se a empresa é pequena, média ou grande, sempre haverá absenteísmo, o absenteísmo aceitável. Até porque um dos motivos pelo qual os funcionários faltam nas empresas são problemas familiares. E os problemas familiares, eles sempre vão existir. É o luto, são as enfermidades, os acidentes, as fatalidades e tantas outras coisas inesperadas que obviamente não avisam, não tem hora para acontecer. Então este é um dos motivos pelo qual o absenteísmo existe. Problemas familiares sempre existirá, mas está dentro da margem aceitável das empresas. E cada empresa tem a sua meta. 3, 4, 5 ou até 6% é o tolerável, considerando estas fatalidades, considerando estes problemas inesperados. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é como combater e diminuir drasticamente a taxa de absenteísmo na sua empresa, considerando os outros motivos que não são os familiares, problemas motivacionais, problemas comportamentais e tantos outros que afetam a vida do profissional, que afetam a vida do funcionário, desgastando e fazendo com que ele falte ao local de trabalho. Se esse é o teu problema, fica comigo. Eu vou te dar 3 técnicas, 3 dicas matadoras que vai resolver praticamente de uma vez por todas o seu problema de absenteísmo. Se você seguir passo a passo cada uma das dicas que eu vou te citar, você vai diminuir. É comprovado, gente. Experiência própria, experiência de grandes empresas, experiência de grandes multinacionais. Se você seguir passo a passo, cada uma dessas dicas que eu vou passar para você, o seu absenteísmo, em questão de dias, ele vai cair, despencar, diminuir drasticamente. Primeira dica: mapeamento comportamental. Você precisa conhecer o comportamento, você precisa ter desenhado, precisa ser claro para você qual é o comportamento de cada um dos seus colaboradores. E quando eu falo de comportamento, eu estou falando de tudo aquilo que envolve a vida dele, desde a sua casa até a empresa, desde o passado, bem como o presente e o futuro. O que eu quero dizer? Você precisa saber, o seu funcionário, ele é formado, ele sonha em se formar, caso ele não seja, ele sonha em fazer uma pós-graduação. O seu colaborador é casado, é solteiro, tem filhos? Se tem, os filhos são pequenos? São grandes já? Como que é a sua família? Você precisa conhecer a vida do seu colaborador, porque é em cima destas informações que você vai atuar de uma maneira inteligente, incentivando-o a se esforçar, a dar o máximo de si, a dar o melhor de si, com o objetivo de galgar uma carreira sólida, com o objetivo de galgar uma carreira consolidada. Você precisa saber por que o seu colaborador falta. É inadmissível o gestor, é inadmissível o líder que não sabe quais são as razões pela qual o seu colaborador não foi, não vai trabalhar ou não sente vontade de trabalhar. É muito fácil e cômodo dizer que esse profissional não presta, este profissional não está com nada. É muito cômodo generalizar e dizer que nenhum funcionário presta, mas você tem que agir como um gestor, entender minuciosamente o que levou este colaborador a faltar. É problema familiar? Se é problema familiar, nós estaremos próximo, lado a lado, apoiando, ajudando, incentivando, dizendo que vai dar tudo certo. Conte comigo, conte com a empresa. Se você precisar, fala para nós, que nós vamos encontrar uma forma de estar lado a lado com você, te ajudando, te auxiliando.
Este é o papel de líder, este é o papel de um gestor, e você tem que mostrar nestas horas de necessidade, diante dos problemas familiares, que a empresa não é simplesmente um cabide de emprego, que a empresa não vê aquele colaborador como um número, mas ele é um profissional e faz parte daquela família corporativa. Então você tem que agir, tem que estar próximo. O mapeamento comportamental ajuda você a conhecer. Você precisa saber, você tem uma equipe de 10, 20, 50, 100 colaboradores. Quantos deles são formados? Quantos são casados? Quantos têm filhos pequenos, recém-nascidos, grandes? Quantos possuem uma pós-graduação? Segunda dica, faça uma análise de perfil. Você precisa conhecer o perfil de cada um dos seus colaboradores. Muito parecido com o mapeamento comportamental, a análise de perfil, ela possibilita você saber qual é o jeitão de cada funcionário, qual é o jeitão de cada colaborador. Uns são mais tímidos, outros são mais tagarelas, outros são mais despojados, alguns gostam de estar em grupos, em turmas, sempre rindo, outros já são mais fechados, e estas informações você vai obter através da análise de perfil. Pessoal, quando eu falo de mapeamento comportamental, quando eu falo de análise de perfil, eu estou falando de planilha, eu estou falando de papel, eu estou falando de caderno, eu estou falando de documento. Você precisa ter documentado, você precisa ter uma planilha com todos os colaboradores da sua equipe, do seu departamento, do seu grupo, registrados. O Alexandre é assim, assado. O José é desse jeito, a Maria é de outro jeito. Você precisa ter essas informações, porque na hora de você fazer gestão, você não vai atuar de uma maneira igual para com todos eles. Cada um você tem que agir de uma forma. Com um você pode falar de um jeito mais áspero e ele vai aceitar, porque com ele só daquele jeito que funciona a gestão. Com outros, você já não pode falar da mesma maneira, porque se for uma pessoa mais tímida, mais fechada, você pode matar aquele profissional, você pode expulsar aquele profissional, você pode acabar de uma vez por todas com todo o vigor ou o pouco de vigor que ainda existia naquele colaborador. Então, análise de perfil é você registrar de uma maneira inteligente e, repito, por meio de planilhas, qual é o jeito, qual é o estilo de trabalho, qual é a personalidade de cada um dos seus colaboradores. Um exemplo, nós teríamos vários exemplos para citar, mas só para você ter uma ideia. Entre a equipe, dentro da equipe, sempre tem aquele colaborador que fala bastante, que gosta de ajudar todo mundo, que gosta de apoiar todo mundo, que se oferece para ajudar os colaboradores novos, que se oferece para ensinar alguma coisa, que quer dar algum tipo de treinamento. Esse tipo de gente, esse tipo de colaborador, você tem que premiar publicamente, você tem que elogiar publicamente. Quando ele tirar uma boa nota de qualidade, dependendo do setor da empresa, um call center, por exemplo, quando ele tirar uma boa nota de qualidade, isso não pode ficar em silêncio. Você tem que parar o corredor, você tem que parar a equipe, parar o departamento e pedir que todos o aplaudam por ele ter tirado uma boa nota, por ele ter resolvido o problema de um cliente. Você tem que dar os parabéns diante de outras pessoas, porque é isso que motiva esse tipo de colaborador. É o chamado colaborador comunicador. Ele é movido à comunicação, ele é movido a palavras, ele é movido à publicidade, e você tem que usar estas coisas para incentivá-lo cada vez mais. Este colaborador, o que nós chamamos aqui de comunicador, muitas vezes nem é o aumento de salário que vai deixar ele mais feliz. Às vezes ele nem está preocupado, não que ele não goste de dinheiro, mas não são estas questões financeiras que irá colocá-lo para cima. É muito mais simples, é muito mais barato. Elogio, parabenize, diga que ele foi bem, comunique para o restante da equipe de que ele se saiu bem na tarefa. Isso vai deixá-lo para cima. Em contrapartida, existe nas equipes aquele colaborador que nós vamos chamar aqui de analítico. É aquele que trabalha direitinho, faz tudo corretamente, mas gosta de ficar na dele. Quieto, não chame ele para ficar de pé, que você vai deixá-lo vermelho ou vermelha. Não queira elogiar diante de outras pessoas.
ele vai ficar sem graça. Esse colaborador não funciona para ele o mesmo método que nós falamos do exemplo anterior. Querer colocá-lo de pé, pedir que todos aplaudam, batam palma, que diga que ele foi o funcionário do mês, o funcionário da semana. Estas coisas não funcionam com este tipo de colaborador que nós chamamos aqui de o colaborador analítico. Ele tem uma personalidade mais intrínseca. Ele gosta de ficar na dele, quietinho. Me deixa aqui no meu canto. Você vai ajudá-lo muito apenas dando informações, elogios entre você e ele quietinho. E não se estenda muito. Seja objetivo até na hora de elogiar, porque isso também pode constrangê-lo. Todas estas informações você vai obter através do mapeamento comportamental, você vai obter através da análise de perfil e você vai usar tudo isso ao seu favor. De que forma? Implementando a terceira dica que eu vou falar agora, que é o engajamento. Engajamento é bem simples de entender. É você estar grudado, lado a lado com seu colaborador. É você estar com ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Andar nos corredores, conversar, como você está. E aí todas aquelas informações que você extraiu do mapeamento comportamental e da análise de perfil, você vai usar agora por meio do engajamento. Como assim, Alexandre? Vamos lá. Você descobriu que o colaborador X, ele é tagarela, é falador, é comunicador, é aquele cara movido à publicidade. Isso você descobriu na análise de perfil. E por meio do mapeamento comportamental, você descobriu que ele sonha em fazer uma faculdade. Você descobriu que ele sonha em fazer um curso XPTO, uma pós-graduação. Aí você vai pegar essas informações da análise de perfil e do mapeamento e vai soltar publicamente dizendo: cara, vi uma faculdade top com aquele curso que você gosta muito. Na hora eu lembrei de você. Você tem que ver esse curso. Depois passa na minha mesa, vamos conversar. Você deixa o cara feliz. Você deixa o cara empolgado. Ele vai sentir-se valorizado. Caramba, ele lembrou que o meu curso do sonho é o curso AP, é o curso XPTO, é o curso XYZ. Nossa, ele lembrou que o meu sonho é comprar um carro. Nossa, ele lembrou que o meu sonho é ter uma casa, um apartamento. Você precisa usar todas essas informações e por meio do engajamento soltar a esse funcionário e atuar. Tudo isso tem um objetivo. Qual é? Trazer para próximo de você. Trazer o colaborador para mais próximo de você. E com isso, impedi-lo de fazer aquele mal maior que nós comentamos no início. Faltar. Gerar absenteísmo. Mas não adianta o mapeamento, a análise de perfil e o engajamento sem uma coisa fundamental que faz parte de todo o evento corporativo. Chama-se feedback. O feedback é uma realidade, tem que ser uma realidade. É você no tete a tete com o colaborador, dizer para ele o que está bom, o que não está bom, o que pode melhorar, como eu posso melhorar, como podemos te ajudar. Parabéns, continue assim. Eu não gostei disso. O engajamento, ele não existe sem o feedback. Inclusive tem um vídeo aqui em cima que nós estamos falando sobre isso. Os tipos de feedback, como aplicá-lo. Depois você acessa, verifique, porque é muito bom. Vai te dar todas as dicas como agir com o feedback, como agir com o seu colaborador, qual o melhor tipo de feedback a se aplicar. Não tem como ganhar o colaborador, não tem como trazer para próximo de você, não tem como ter engajamento sem aplicar feedback, e não feedback mensal, mas um feedback contínuo. Todo dia, toda semana, toda quinzena, todo mês você tem que conversar com esse colaborador. Você tem que estar próximo dele. Quanto mais próximo você estiver do seu colaborador, menos vontade ele terá de faltar o ambiente de trabalho. Alexandre, tudo isso vai resolver mesmo? Se eu fizer essas 3 dicas, vai resolver meu problema? O cara não vai faltar mais? O cara não vai sentir vontade de ir embora? Por quê? Os seus funcionários também sentem vontade de ir embora? Porque aí é um problema mais sério ainda. Se além de ter muito absenteísmo na sua empresa, não para funcionário, todo mundo entra e tem vontade de pedir as contas, não para funcionário no departamento, todo mês tem desligamento na empresa, o problema é muito mais sério. Aí você vai ter que implementar a 4ª dica, que é fundamental e tem que ser uma realidade na sua empresa, que é o
clima organizacional. Sem clima bom, sem clima agradável, sem clima gostoso, sem ambiente favorável para o funcionário trabalhar, esquece. Não vai ter funcionário que pare na sua empresa, não vai ter funcionário que tenha vontade de estar ali. Clima organizacional é um tema fundamental, mas isso é uma outra história, tem um vídeo específico falando sobre clima organizacional, acessa ele, depois você vai ver todas as dicas que eu dou de como deixar o ambiente de trabalho mais gostoso e reter talentos, reter funcionário. É isso aí, se você acompanhou passo a passo, seguiu cada uma das dicas que eu te dei, você vai ver a taxa de absenteísmo baixar na sua empresa. Se você gostou, se você acha que essas dicas merecem o seu gostei, então curte aqui o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus colegas líderes, gestores, diretores de empresa, gerente, para toda a sua rede de relacionamento. Um abraço, pessoal, até a próxima!